Santo e abençoado dia, amado, amada. Deus abençoe você. A Virgem Maria passe à frente da sua vida. Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Bem-vindo a mais uma direção espiritual. E eu queria já pedir a você, antecipadamente, que você deixe o seu like nesse vídeo. Já chega aqui deixando o seu like para que mais pessoas possam escutar essa palavra. Veja, hoje, 3 de fevereiro de 2025, a direção espiritual de hoje é muito forte. Não deixe o passado te dominar. Exatamente isso. Não deixe o passado te dominar. Existe uma palavra no livro de Isaías muito forte. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. E a palavra diz assim: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não penseis mais nas coisas antigas, porque eis que faço uma obra nova, a qual já surge, não a vedes? Essa palavra sempre foi muito forte para mim. Deus, ele, através do profeta, nos diz que não podemos ficar olhando para trás, ficar mergulhado nas coisas velhas, nas coisas antigas. Precisamos olhar para frente, porque é justamente no presente e no futuro que virá que Deus está fazendo o novo. A palavra diz: não olheis mais para os acontecimentos de antigamente. Uma outra tradução, de outrora, de antigamente. Eis que estou fazendo a obra nova. Essa palavra, ela indica futuro. Eis que estou fazendo a obra nova, mas ela indica também presente, a qual já surge, não a vedes? Então eu quero começar profetizando na sua vida, porque essa é uma palavra de profecia para você. Deus está fazendo uma obra nova na sua vida, a qual já surge. Ou seja, essa obra já começou. Essa obra não vai acontecer. Ela de fato irá se concretizar com o passar do tempo, mas ela já começou. Ela já surge no presente da sua vida. E aí é que está a grande coisa, a grande questão dessa direção espiritual. Essa obra nova que já começou, ou seja, que não irá começar ainda, mas que já começou, e que com o passar do tempo virá o perfeito acabamento segundo a vontade de Deus, ela corre um grande risco. Qual é o risco de você ficar mergulhado no passado? De você ficar olhando para trás, do foco da sua vida ser o passado e não o presente? Eu sei que nós precisamos nos lembrar das coisas. O olhar para trás é muitas vezes para nos recordar de coisas, mas eu não posso ficar com um foco excessivo no passado. Nós falamos de foco temporal. Se o meu foco temporal é no passado, é muito possível que eu comece a mergulhar numa depressão. Se o meu foco temporal é no futuro, é muito possível que eu comece a mergulhar num processo de ansiedade. Mas se o meu foco temporal é no presente, sem me esquecer do que passou e sem deixar de planejar o que virá, eu vivo uma vida normal. As pessoas normais, ou seja, as pessoas que não estão nem depressivas nem ansiosas, não estão mergulhadas em nenhuma neurose, essas pessoas, elas têm sua vida focada no presente, sem se esquecer do passado e sem planejar o futuro, ou seja, sem esquecer de planejar o futuro, mas o foco temporal é o presente. E aí, eu tenho 4 pontos para te dizer, justamente para não deixar o passado te dominar. Como fazer? Primeiro, há uma frase, uma canção, né, que diz que quem vive de passado é museu. O museu é uma coisa muito bonita, é uma coisa fantástica. E no museu o que você encontra? Peças antigas, coisas de outras gerações. Você vai no museu para lembrar do passado, para perceber que a nossa geração teve um passado, tem uma história para contar. Isso é muito bonito quando se trata da história dos outros, mas quando se trata da sua história, nós não podemos viver de museu
na nossa própria história. Sabe aquela pessoa que ela sempre tem o que contar do passado? Porque há 20 anos aconteceu isso e foi o melhor tempo da minha vida. Porque há 5 anos aconteceu isso e era o melhor tempo da minha vida. E você percebe que aquela pessoa, ela há nela um passado glorioso, que ela lembra com saudosismo, mas não existe um presente vitorioso. O presente dessa pessoa não é tão glorioso quanto o seu passado. O foco temporal dela está no passado. Então, quem vive de passado é você. Número 2, a função do passado, porque o passado tem uma função. Eu não posso me esquecer completamente do meu passado, ele tem uma função. A função do passado é a memória. E pessoas que precisam se tornar fortes, precisam ter o passado como memória. Ou seja, muitas coisas que aconteceram no meu passado, eu aprendo com elas para não fazer mais. E o aprendizado do passado no presente chama-se memória. Eu fiz isso, eu errei nisso, eu não farei de novo, porque eu me lembro que, tendo feito o que fiz, isso não foi bom, não deu certo. Eu pequei, eu me desestabilizei, eu me afastei de Deus, eu me afastei de pessoas. Ou seja, o passado tem uma função na sua vida. Ele não deve ser completamente esquecido, porque tem uma função: memória. Terceiro, o presente deve ser real. O que isso significa? Quer dizer que o meu presente não é real? Se o foco temporal do seu presente é o passado, o seu presente não é real. Você está instalado na realidade presente com sua cabeça, com o seu foco e com o seu coração em uma realidade que não existe mais, que já passou. E é interessante que o passado, ele não existe de verdade. Porque até a memória que eu tenho no presente do passado, ela também não é real. E por quê? Eu explico para você. Há pessoas que viveram situações traumáticas no passado, términos de relacionamento, situações difíceis. Mas agora, quando ela no presente lembra daquilo, ela lembra com saudosismo. Ela começa a dizer: mas era tão bom. Mas não era bom. Não era bom. Exatamente como o povo que estava no Egito, o povo hebreu no Egito, que sofreu, o pão que o diabo amassou no Egito, mas quando estavam no deserto, passando as primeiras dificuldades, olhava para trás e dizia: mas no Egito nós tínhamos pão com fartura. Mentira, tinha não. O passado não é real. E especialmente no meu presente, a minha memória do passado, ilusória, não é real. Lembre-se, o passado tem uma função, que é a memória. Mas no presente eu tenho que viver o presente real. Esse presente que Deus me deu é de fato um presente. Quarto e último, o futuro. Eu falei que nós não devemos ter um foco no passado, que a nossa realidade, a nossa instalação de vida tem que ser no presente, mas há um futuro, e esse futuro precisa ser cheio de esperança. Por quê? Porque se de um lado eu não olho mais para o passado, e o passado para mim é apenas uma memória, se eu estou instalado no presente, mas eu também preciso olhar para o futuro. E quando eu olho para o futuro, eu preciso olhar com um foco de esperança. Ou seja, olhar para o meu futuro e entender que a obra nova já está surgindo e é a melhor coisa que Deus tem para mim. Essa obra nova que já surge, que talvez você não esteja vendo ainda, é o melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Forte, não é? Eu quero pedir a você agora, comenta aqui nesse vídeo, você já deixou o seu passado te dominar? Você já se libertou das armadilhas do passado? Comenta aqui, por favor. Agora, compartilhe esse vídeo, tá bom? Com quem você ama. E lembre-se, eu vou estar rezando a oração da manhã, aqui no YouTube, ao vivo, todos os dias, às 6 horas da manhã. Deus abençoe sua vida.